Boa, ó, mais gente participando. O Hernandes diz que o Léo Ortiz também é certeza. Quem mais aqui? O Walter, Felipe Coutinho merece. Vazou uma pré-lista aí que tava o nome dele. Vamos ver se isso vai se confirmar. Vamos fazer uma brincadeirinha agora então, Álvaro? Já que a galera tá... Exato, já que a galera tá participando aqui, então já vamos começar as nossas dinâmicas. Bora. Tier list então, gente. Vamos ver... Ó, a gente vai mostrar pra você uma brincadeira. A gente vai encher tela pra vocês. E a gente quer a participação de vocês, obviamente, né? Olha só, no oferecimento Sportbet, posições na seleção brasileira. Então temos a opção, Álvaro, sobrando, faltando e tá feia a coisa. E aí a gente vai colocando as posições ali, né? E a gente vai colocando aí nas opções. Sobrando, tá faltando jogador nessa posição? Tá feia a coisa nessa posição? Oferecimento Sportbet, você vai fazer também as suas apostas com relação à lista de Carlo Ancelotti. A gente começa então com a posição de goleiros. Que a gente estava falando agora. Exatamente. Né? E aí? Tá sobrando, faltando ou tá feia a coisa? Minha opinião, sobrando. Eu também acho que para a posição de goleiro, até porque é um jogador só, né? Então, assim, é uma vaga só para essa posição. A gente tem bons nomes, de novo, né? Acho que o Alisson vai ser o titular da seleção brasileira e a gente tem outros bons nomes. A gente tem Ederson, a gente tem o próprio Hugo Souza, a gente tem o Bento, a gente tem o Carlos Miguel, que foi citado agora há pouco. Bons goleiros, realmente, que podem aparecer na seleção brasileira. Então, eu tô contigo, eu acho que tá sobrando. Tá bom, ó, lembrando que o nosso voto aqui vai ser único, então ou você concorda comigo e eu concordo com você, ou a gente vai ter que sair na mão. A gente vai ter que entrar num acordo de algum jeito, né? Exatamente. Vamos ver qual que é a próxima posição, então, gente. A gente vai botar aí na tela. Lembrando que posição de goleiro, para nós, está sobrando. Laterais. Aí, pergunta aqui para a produção, lateral esquerda e direita juntos ou cada um separado? Tá bom, já, o universo englobando tudo aí, esquerda e direita. E nesse caso também, eu acho que tá faltando. Eu tô entre tá faltando e tá feia a coisa. Exato, porque assim, a lateral, assim, tanto a lateral direita como a lateral esquerda, como disse o Rolim agora há pouco, né? A gente não tem um resquício do último ciclo, né? São poucos veteranos que ficaram. São jovens jogadores, alguns bons nomes aparecendo, mas é uma posição que, para mim, tá carente na seleção brasileira. Então, eu tendo a votar no tá feia a coisa nas laterais. Pensando que, assim, precisa de jogadores também equilibrados nessas posições, que defendam muito bem, mas que também ataquem, a depender de como o Ancelotti resolva, né, taticamente escalar a equipe. Então, realmente, faltam jogadores preparados. Muitas vezes tem nomes que a gente gosta, talvez no futebol internacional, nacional, só que eles se destacam por uma opção ou outra, né? Às vezes defendem muito bem ou às vezes atacam muito bem, mas eu acho que o Ancelotti está procurando alguém que seja polivalente nesse sentido. Vou ter que concordar com você, então. Vamos de tá feia a coisa, opções então? Até que tem, mas tá feia a coisa. Então vamos de tá feia a coisa na lateral. Tá feia a coisa nas laterais, inclusive, na esquerda e na direita, E aí o pessoal do chat vai lembrar com a gente, né? Nós que já vivemos uma era de Cafu, Roberto Carlos, aí depois veio a era de Maicon, Daniel Alves, o Marcelo do lado esquerdo, né? Realmente. São jogadores que tomaram conta dessa posição por anos e anos, né? Praticamente uma década na seleção brasileira. Isso só para falar de um passado recente. Mas esse é um momento diferente na seleção. Vamos lá. Zagueiros. Sobrando, faltando, tá feia a coisa. Eu acho que tá sobrando. Eu acho que nós temos várias opções na zaga ali. Acho que ainda não se consolidou uma dupla. Mas não é um problema de que tá faltando qualidade. Exato, né? ele tem várias opções ali. Ele ainda não achou a dupla, né? Aquela dupla encaixadinha que a gente sabe que vai ser a titular no Mundial. Mas tô contigo, acho que zagueiros dá para colocar aí no tá sobrando, né? Temos boas opções na zaga. Olha quem não tá faltando mais é ele, Felipe Rolim, que agora volta e vai participar dessa tier list também. Rolim, já colocamos goleiros, que estão sobrando, laterais, tá feia a coisa, e na nossa opinião, os zagueiros estão sobrando também. Na posição de goleiros, como é que você acha que a gente tá?
Eu acho que a gente está sobrando. Eu acho que a gente está com uma boa safra de goleiros. Eu acho que a gente não tá levando susto. Eu acho que a gente pode concordar que um goleiro pode ser mais experiente, o outro pode ter uma saída melhor do gol, o outro pode jogar melhor com os pés, o outro pode ser um baita catador de pênalti, mas a gente não tem problema no gol, Álvaro e Yara. Boa, 2 votos então, né, Álvaro? Exatamente. O Rolim tá com a gente nessa, né? E concordo muito com ele, assim. Tem os argumentos diferentes para cada goleiro, né? Cada um com a sua característica. O pessoal fala muito do Hugo Souza, por exemplo, que tem um espaço na seleção nesse momento por ser um goleiro que pega pênaltis, e a gente já viu acontecer, inclusive, em Copa do Mundo. Você ter um goleiro para o tempo regulamentar e no momento em que vai para a disputa de pênaltis, ter a troca, né? Você, troca o goleiro só para a disputa de pênaltis. Isso também pode ser uma estratégia que esteja sendo pensada pela comissão técnica do Carlo Ancelotti. Por isso, a necessidade do segundo goleiro estar entrosado com a equipe, muito participativo também nesse tempo de adaptação, porque na hora que precisar dele, ele não vai estar se esquentando, ele já vai estar quente, entendeu? Exatamente. Já entrosado com a equipe, então isso é muito importante também. Rolim, nós já votamos que as laterais, tá feia a coisa. Você acha a mesma coisa que a gente? Não, eu não acho não, gente, eu vou discordar. Eu posso até concordar que está faltando, mas feia coisa não. A gente se acostumou nos grandes momentos da seleção, a seleção jogar num 4-2-2-2, com 2 atacantes de área, ou que entravam em saída da área, e 2 meias. Jogar sem ponta, jogar sem aquele jogador de linha de fundo. Quem fazia isso era o lateral. Então a gente se acostumou a ver Cafu, Jorginho, Roberto Carlos, Leonardo. Nossos laterais hoje eles são mais defensivos, eles trabalham por dentro, ou um só vai avançar, né, porque os pontas voltaram. Então, eu acho que tem um desencontro de geração e talvez a gente tenha uma memória afetiva sobre o que a gente apresentou na seleção no passado, mas eu acho que está faltando. Não tem, assim, um grande lateral de altíssimo nível. Boa, então o voto do Rolim tá faltando. Rolim, estamos agora na zaga. Zagueiros, eu e Álvaro consideramos que está sobrando. Existem várias opções a depender aí do que o Ancelotti prefira. E você, o que você acha? Eu acho que está sobrando. Eu acho que é uma posição que a gente exporta, é uma posição que os nossos zagueiros têm ido novos para a Europa, né? Tá aí o Beraldo, que foi novo, o Vitor Reis, que também já foi, o Alex Sandro Ribeiro, que foi achado pelo Ancelotti, não estava no radar de nenhum técnico, Gabriel Magalhães jogando muita bola, o Marquinhos com todo o tempo de seleção dele, outros jogadores que foram testados e são muito bons em seus clubes. Eu acho que na zaga está sobrando. Que, inclusive, a gente pode pensar também num Casimiro jogando atrás, se precisar, um Militão que pode ser zaga ou lateral. Se o André for convocado, né, que é um jogador que sai um pouco do radar, também é um volante que faz zaga. Então, ali está sobrando e sobrando mesmo. Eu estou contigo. Eu acho que é importante você ter esse jogador, né, que pode fazer mais de uma posição. Num campeonato curto, como a Copa do Mundo, isso até abre espaço para você chamar, de repente, um outro jogador que você queria chamar, você sabendo que você tem aquele cara que faz 2 posições. Se adapta, né? Joga na zaga, joga no meio, né? Faz volância ali, de repente joga também na lateral. Só para registrar aqui, a Cristina Tavares está ligada com a gente, está aqui no chat e pergunta: será que o Juba do Bahia será convocado? É um dos nomes, né, que despertam muita expectativa, faz um bom campeonato brasileiro, faz uma boa temporada com a camisa do Bahia, estaria numa pré-lista do Ancelotti e desperta a expectativa. O Jean Lucas já foi chamado, né, na última lista, que é companheiro do Luciano Juba no Bahia, e hoje existe a expectativa dele ser chamado também lateral esquerdo, né? A gente estava falando da lateral. Exatamente. E não é só agora que ele está em alta, é um jogador que vem evoluindo muito nos últimos anos, teve seus tempos áureos aí ainda jogando no Sport, trocou de time, aí depois foi pro Bahia e realmente se consagrou ali na posição, e o Rogério Ceni confia muito nele. É um jogador polivalente, com a bola no pé, é fora da curva, então assim, é um cara que pode servir muito bem à seleção. Mas também tem a questão da adaptação, né? Será que vai conseguir, se for convocado, porque o que a gente tá falando aqui de um sim, né? Exatamente. Seria uma novidade. O que teria saído aí numa suposta pré-lista. O que você acha do nome, hein, Rolim?
Eu gosto. Você vê que a gente tem perfis diferentes nas laterais, né? A lateral direita está muito clara que vai ser um perfil físico, né? Wesley, Wanderson, PH, jogadores ali que sobem e descem com muita intensidade o jogo inteiro. A lateral esquerda tem o Douglas Santos, que é mais marcador, tem o Carlos Augusto, que está acostumado a jogar numa linha de 3 ou de 5 na Inter de Milão. Você tem o Juba, que pode ser aquele lateral que joga por dentro, que vai subir por dentro para ter um Martinelli jogando por fora. Você pode ter um Caio Henrique, que é um destro, que era um jogador de meio de campo, que foi convertido em lateral. Então acho que tem muitos perfis interessantes para o lateral esquerdo. Eu acho que o Juba é mais um, complementa. E é entender como é que o Carlo Ancelotti vai tratar a lateral. O que eu tenho visto é que ele está vendo a lateral esquerda com um perfil mais defensivo. E aí não é muito do Juba. Boa! Agora vamos para aquela região que, na minha opinião, tá cheio de pretendentes. Sobra e sobra muito, né? É a volância, gente. Nos volantes, para mim, tá sobrando. E aí, de perfis diferentes, inclusive. Eu acho que a gente vive uma safra, né, com ótimos jogadores, né, para a posição de volante ali, seja o volante mais marcador, ou seja o cara que sai um pouquinho mais para participar da armação, para chegar, encostar nos atacantes também. Eu acho que a gente tem vários nomes. Essa é uma das posições em que mais estão sobrando, né, possibilidades, na minha opinião, para o Carlo Ancelotti. Então, meu voto também vai para o sobrando aí na posição de volante. E você, Rolim? Sobrando e sobrando bastante. Tanto que a gente tem aí a possibilidade até de fazer um meio de campo com 2 ou até 3 volantes de origem. Isso não quer dizer que vai ser defensivo, até porque são jogadores de muita qualidade. Bruno Guimarães tem muita qualidade para jogar. Se precisar colocar mais um jogador ali junto com eles, o Jean Lucas é um que está sendo cotado, também tem qualidade para jogar do meio para frente. O Andrés Pereira, você não sabe se ele é volante, se ele é meia, né? Um jogador que pode cumprir várias funções, como o Hernanes também fazia na seleção. Então eu acho que ali aquela primeira faixa do meio de campo ele está bem servido na seleção brasileira. Entramos em um acordo. Então. Olha o que o Vida Odisseia está dizendo aqui pra gente no chat. Se tá sobrando tanto assim, quer dizer que a seleção brasileira já tá pronta pra Copa? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa, meu parceiro. Uma coisa é ter várias opções pra posição. Outra coisa é você ter um time com um conjunto bem estabelecido. E nesse aspecto eu acho que a seleção brasileira tá abaixo das suas principais concorrentes. A gente pode colocar aí, a gente pode até discutir isso, mas Espanha, Portugal, França, Argentina, para mim hoje, estão numa prateleira acima da seleção brasileira. Quer dizer que vão vencer a seleção brasileira num eventual encontro na Copa do Mundo? Não, porque a Copa do Mundo é jogo único, né, confronto eliminatório, e é a seleção brasileira, meu parceiro. Então tem jogador bom pra caramba. Mas, assim, uma coisa é você ter várias opções, outra coisa é você ter um time estabelecido. E aí que entra o nome do treinador. O Carlo Ancelotti veio para resolver justamente esses problemas. Exato. É ele que tem que quebrar a cabeça e realmente formar uma grande equipe, porque opções sempre tiveram. Essas opções, gente, estão aí com o Ramon Menezes enquanto era técnico, com o Fernando Diniz enquanto era técnico, com o Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, só que não conseguiram firmar realmente uma seleção que fizesse um ciclo para chegar em 2026 preparada. Por isso que se traz então o Ancelotti, que ficou num namoro platônico durante um tempo, mas depois acabou vindo ainda bem. Esperamos muito pelo Carleto. E esse é o problema do Carlão, gente. O Carleto que tem que resolver esse problema aí, esse BO é dele. As opções estão aí. Vamos seguir então aqui para a próxima posição. Vamos pro ataque então ou temos meias também? A gente vai pro ataque? Meia. Ah, temos uma opção de meia. Eu acho que tá faltando. Cara, aí pra mim é o calcanhar de Aquiles, talvez, da seleção brasileira. Não temos um camisa 10. Não temos um armador de jogadas. Não temos o cara que dita o ritmo do jogo. Aquele cara que, quando precisa acelerar, ele acelera. Quando precisa ficar um pouquinho mais com a bola para o time respirar, ele chama a bola. Não temos o cara que vai buscar a bola no pé do volante e fazer essa transição para o ataque. Para mim, é a grande ausência, né, nessa geração da seleção brasileira, é a posição de camisa 10. Então, para mim, tá
a coisa tá feia. Eu não vou nem colocar faltando. Nossa! Tá feia a coisa Gente. quando se fala em camisa 10. O que você acha, Yara? Não, eu só não acho que tá feia a coisa, porque existe a opção de você não jogar com meia de característica armadora. Tem como fazer isso, a não ser que o Ancelotti queira muito. Aí sim tá feia a coisa, mas eu acho que tá faltando. Tá faltando. E você, Rolim? Eu tô contigo, Yara. Não é necessário jogar com esse jogador, principalmente quando você não tem. E principalmente quando você tem um jogador que é ótimo com a bola no pé, mas que vai descompensar a sua defesa. A gente sofreu com isso em 2018. A gente sofreu com isso em algumas Copas. Em ter um jogador ali na faixa central do meio de campo, que em tese era para resolver o jogo, mas que dava prejuízo na defesa. Então você pode ter ali jogadores que são atacantes, mas que pressionam, recuperam a bola no campo adversário e já começam a trabalhar como se for o setor defensivo. Nessas últimas convocações do Ancelotti, quem jogou na posição de 10 atrás do centroavante foi o Matheus Cunha. E ele estava ali para organizar a pressão. Nitidamente você via ele apontando, Vinícius Júnior vai para cá, Estevão vai para lá, Rodrigo chega aqui. Ele era o comandante da pressão. E a ideia era roubar a bola já no campo ofensivo. Quando a gente for jogar contra times que vão se recuar todos, que vão baixar duas linhas próximas à grande área, a gente vai ter problema. Como toda seleção do mundo tem problema, porque aí realmente fica muito difícil você jogar contra um time adversário que tem 9 atrás da linha da bola. Mas esse meia, esse 10, talvez o jogador que mais se aproxime de organização de meio de campo, de ditar ritmo, talvez seja o Andréas Pereira, na minha opinião, aqui no Brasil. Olha, um bom nome também. Eu concordo. Eu acho que o Andréas Pereira talvez se aproxime disso. Não é o 10, né? E aí é por isso que eu volto no meu argumento, né? Óbvio que você pode, escolher um outro jeito de jogar porque você não tem um jogador, óbvio. Mas contra um ferrolho, faz falta, né? Aquele passe, aquela pifada, aquela jogada mágica. Eu gostaria muito que a gente tivesse um camisa 10 hoje pronto para ser chamado para a seleção brasileira e para contribuir nessa preparação para a Copa do Mundo. Mas eu tô com vocês. Eu acho que diante do panorama atual, não temos um 10, aí vamos ter que jogar de outra forma, não tem jeito. Então, 2 votos a 1, meia na nossa seleção brasileira, na nossa opinião, tá faltando, gente. Olha só quem tá com a gente aqui no chat no YouTube. Ela, Bárbara Nunes. Isso. Olha só. Falando em craque, né? Pois é, ela diz, Rafinha e Matheus Cunha conseguem fazer essa função super bem. Ela disse pensando na convocação geral, claro. Obrigada pela sua participação, Perfeito. viu, Bar? Tamo junto. Vamos então pras pontas. Ponta, ó. Aí, meu irmão. Vou te falar que tamo bem. Não, isso aí tá maior que a fila do INSS. Tá gigante a fila. Tranquilo, pode ficar sossegado. Ó, aqui unanimidade. Tá sobrando, Rolim. Não, tá sobrando. Tá sobrando. E a gente tem jogadores que vão pra ponta, pra linha de fundo, que podem jogar dos dois lados. Se jogar do lado do pé aberto, vira um ponta, vai para a linha de fundo. Se jogar com o pé trocado, vira aquele jogador que vai para dentro da área, vai fazer o facão. E aí a gente tem muito, né? Aí a gente tem, pensando no lado direito, você tem o Estevão, você tem o Rafinha, você tem o Luiz Henrique que entra pelo lado direito, você tem o Savinho que foi testado. Do lado esquerdo você tem o Rodrigo, que é um meia ponta. Você tem o Martinelli, que talvez esse seja um ponta mesmo, então, mesmo vindo muito para dentro do campo. Você tem o Vinícius Júnior, né, que pode ser o ponta e pode ser um 9. Você tem muita gente para jogar na ponta no ataque da seleção brasileira. Para mim a posição de ponta e de volantes são as duas posições em que a gente mais tem opção. Ali você pode ficar tranquilo, você pode olhar aí para o mercado, entre aspas, né, que você tem várias opções. Acho que essas duas posições não tiram o sono do nosso querido Carleto. Ou tira, né? Porque vai ter que escolher, né? Vai ter que deixar um monte de gente de fora, né? Não, mas é um problema bom para ser resolvido, né? Isso, então, dor de cabeça boa. Temos a mesma opinião aqui em relação às pontas. E agora, camisa 10. Isso aí é aquilo, né? É aquilo que a gente já tinha falado. Para mim, tá feia a coisa. Essa é a minha opinião em relação à camisa 10. A camisa 10 realmente tá feia a coisa. Rolim? Eu diria que tá faltando. Mas eu acho que dá para jogar
Sim, eu estou muito com o que a Bárbara falou. Você tem alguns jogadores que podem fazer essa função ali de preencher aquele espaço atrás do centroavante, e você tem volantes que podem trazer a bola até o ataque. Acho que está faltando, a gente podia ter uma opção, como a gente também não tem uma opção, a gente vai falar ainda, de um grande centroavante dentro da área adversária. Acho que está faltando. Olha, além de você, pode ser um jogador que faça a função do camisa 10, mas quando ele leva a 10 da seleção brasileira, é um peso que eu vou te falar. Diferente. É isso, assim. A gente tem vários bons jogadores. A gente pode falar do Rafinha, como muito bem trouxe a Bárbara Nunes. A gente pode falar do Rodrigo, que pode fazer essa função. A gente pode falar do Matheus Cunha, que pode fazer essa função. Mas nenhum deles é um camisa 10 clássico e com as características que a gente espera, né, de um camisa 10, assim, pelo menos que eu sempre trago na memória, assim, aquela visão do camisa 10. Eu acho que ainda não temos esse cara para esse acabou, hein? Da Copa do Mundo, né? Não é só para hoje. Exato. Eu acho que é um problema de formação, de repente, de jogadores. Até por isso a gente tem aos montes de pontas, não temos camisa 10 e não temos o centroavante, né? Não temos um cara também com aquela, né, característica para chegar e tomar conta da posição na seleção brasileira. Estou com o Rolim. Essas posições, infelizmente, foram ficando no passado. De repente, pode ser um problema na formação dos jogadores. Ó, quem tá com a gente também? Aldo Luiz, aqui no nosso chat. Talvez um dos maiores desafios do Carleto será definir se vai usar mesmo um homem de área ou a dupla Rodrigo e Vini, como bem funcionou no Real Madrid. É um bom problema também para ele resolver. São jogadores de extrema qualidade. E o Rodrigo, principalmente, o Rodrigo é o meu queridinho do ataque. Para mim é o versátil, inteligente, joga fácil e ele se adapta muito bem às pontas e pode jogar também ali como um falso 9 ou um jogador que puxa um pouquinho aquele ataque. Assim, eu acho que ele é perfeito. Mas o pessoal pega um pouco no pé do Rodrigo porque diz que ele nunca foi o Rodrigo do Real Madrid com a camisa da seleção brasileira, né? O que você pensa sobre isso? Eu acho que ele precisa de sequência. Eu acho que precisa... O ataque, mais que qualquer outra área, setor dessa seleção brasileira, precisa de muito entrosamento. A gente já tá vendo um pouco desse entrosamento nessas últimas convocações e eu tô gostando disso. Obviamente, é uma coisa todas as coisas têm que se alinhar, os setores e tudo mais, mas eu acho que o ataque já tá se desenhando. Eu também acho. E acho que o Rodrigo é um cara que cresceu de produção, né? Ele vinha numa assim, de perder um pouco de espaço até na seleção, né? O pessoal vinha pegando muito no pé dele, aquela coisa de não render na seleção o que rende no Real Madrid, o que já mostrou no clube, mas acho que com a chegada do Carleto, ele ganha uma confiança que na seleção ele não vinha tendo. E aí vem crescendo de produção também. Agora pra ele, gente. Homem-gol. Agora eu quero ver. Sobrando, faltando ou tá feia a coisa? Eu vou de faltando. Não acho que tá feia a coisa. Eu também acho que não chega a tá feia a coisa, né? A gente tem várias opções para que ele escolha, para que ele teste. Mas a grande verdade é que ninguém chegou na seleção, pegou a camisa e falou: eu sou o camisa 9, eu sou o titular da posição, é comigo, eu vou ser o cara. Ninguém conseguiu fazer isso até o momento, então por isso tá faltando. Felipe Rolim, seu voto. Eu acho que tá faltando. Tá faltando. Eu sempre gosto que a seleção tenha, se não no time titular, pelo menos no banco, aquele centroavante que resolva sozinho, que seja rompedor, que brigue, que trombe, que tenha altura, que tenha força. E Copa do Mundo, Álvaro e Yara, normalmente é uma mistura de o que de melhor a gente viu no ciclo e um pouquinho de tendência do que vai acontecer no próximo. O que a gente está vendo nesse ciclo? A volta da marcação individual. Quando antes era uma marcação muita zona, jogadores como Rodrigo, Gabriel Jesus, o próprio Neymar, eles ganhavam espaço, jogador de associação, jogador de espaço curto. Quando você começa a individualizar a marcação, quando você aumenta o espaço coletivo e diminui o espaço do jogador, aí você tem que ganhar na força, tem que ganhar no físico. E aí a gente está vendo vários times europeus voltando a usar aquele 9 grandão para poder ganhar no físico 1 contra 1. Esse 9 grandão a gente não tem. Precisamos de um 9 grandão, Álvaro. É isso, né? Um 9 gigante.
É isso, e acima assim, do físico, tem todo esse fundamento tático que o Rolim passou e perfeitamente é essa coisa mesmo. Só que, meu, é o cara que coloca a bola pra rede, meu filho. No camisa 9, ele tem que ter 2 chances no jogo, pelo menos uma ele tem que colocar lá dentro. É isso que a gente espera do 9 da seleção. Então fechamos a nossa tier list de posições na seleção brasileira. Tá então faltando. no nosso voto aqui, gente, olha só, estão sobrando goleiros, zagueiros, volantes e pontas. Tá faltando meia, camisa 10 e também homem-gol. E tá feia a coisa nas laterais. Essa foi a nossa opinião aqui, nosso balanço que fizemos. A gente espera que daqui a um tempo, pelo menos o tá feia a coisa esteja resolvido, né? E o resto a gente vai alinhar. Lembrando que o print é eterno, tá? Exatamente. Gente, a gente... Ela não sorri pro print. Que toquem as cornetas. Tá feito o print tirado, a gente vai para um rapidíssimo intervalo. Na volta, voltaremos ao vivo da sede da CBF com a última convocação de Ancelotti de 2025, hein? Fica aí com a gente. Até já! A gente continua aqui no YouTube. Gente, o Rolim vai ser liberado agora aqui da live, porque ele vai se posicionar ali. Foi convocado. Exatamente. Para se posicionar